Olá, querido grupo Gratidão. Então, hoje nós temos a nossa sessão bônus. Essa sessão bônus, ela não faz parte das 5 sessões que vocês têm direito. E é uma sessão de devolutiva do teste de sabotadores, do livro Inteligência Positiva, e também do DISC que vocês fizeram, né? Então, eu peço que vocês já, ao assistirem esse vídeo, já peguem logo, né, o caderninho de vocês, a canetinha e também o resultado dos testes de vocês, né? Do DISC você vai colocar que você é, por exemplo, dominante e estável, né? Estabilidade e dominância. Então você já anota aí no caderno. Nos sabotadores, se você for a maior nota do seu sabotador for prestativo e a segunda maior nota for do inquieto, então você já anota aí. E no decorrer desse vídeo, eu vou explicar sobre todos os sabotadores e vou explicar também sobre todos os perfis do DISC. No DISC são 4 perfis e nos sabotadores tem bem mais. Então vamos lá, né? Eu vou compartilhar a tela para vocês. Vou começar com o DISC, tá bom? O DISC são 4 perfis. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, queria falar que o DISC nessas siglas, né, é dominância, influência, estabilidade e conformidade. Então, por isso que tem essa sigla do DISC, certo? Então, vou falar algumas características, né, de atitudes, características e motivação de cada perfil, bem objetivamente, né? O perfil de dominância, né, se você tem esse perfil de dominância, a atitude dele é uma postura ativa e positiva frente a um ambiente hostil. Confronta de forma a superar e evitar falhas. Mais pra frente a gente vai aprofundar um pouco mais sobre dominância, tá certo? Características do dominante: ele é assertivo, ele é iniciador, ele é competitivo, ele é esforçado, ele é inquisitivo, direto e objetivo. A motivação do perfil de dominância é o poder, certo? Influência. As pessoas que têm um perfil de influência, né? O teste às vezes assim, são percentuais, tipo 100%, né, no total. Então você tem dominância, se você tem um perfil de dominância e influência mais fortes, então o percentual de dominância, por exemplo, seria uns 40%, influência seria uns 30%, e o restante do percentual dos 100% se divide entre o estabilidade e conformidade. Então, é assim, são os perfis por percentual. Então, o que é que acontece? Você vai ter sempre um percentual de todos os 4. Então, você vai ser mais forte dominância, vai ser em segundo lugar influência, em terceiro lugar você pode ser conformidade, em quarto lugar você pode ser estabilidade. Então, você vai ter essas características, mas em menor percentual. E essas características, né, elas são situacionais, né? Hoje eu faço o meu teste do DISC, né, nesse momento da minha vida, e ele vai me dizer que eu sou influente, que eu sou estável, digamos, né? Então, mais para frente, daqui a uns 6 meses, muita coisa eu já desenvolvi. Muitas das habilidades e atitudes eu desenvolvi. Por exemplo, se o meu dominante estivesse baixo, eu posso ter trabalhado durante esses 6 meses ou esse 1 ano a minha capacidade de dominância. Então, eu posso, daqui a 6 meses, estar com um percentual mais alto de dominância.
Então, as respostas destes testes comportamentais, que são chamados o assessment, eles são situacionais. Dependendo do tempo que você está, ele vai indicar como você está naquele momento, mas você pode desenvolver, né? As suas habilidades, as suas atitudes, você pode conseguir desenvolver durante um certo período de tempo que nós podemos dizer que em 6 meses dá para mudar algumas coisas, dá para melhorar algumas coisas, sim. Digamos que o meu estabilidade estivesse baixo, pode ser que daqui a 6 meses ele esteja alto. Ele seja o meu maior, porque eu posso ter desenvolvido ele. Então, é mais ou menos assim, certo? Então, vamos lá para o influência, né? A atitude do perfil de influência. Uma postura ativa e positiva. Afasta-se de uma situação não amigável em direção a uma situação mais amigável e favorável. Características, ele tem empatia, confiança, charme, otimismo, ele é gregário, persuasão, influência, participação e emoção. O que é que motiva o influente? Pessoas, né? Então vamos lá para a estabilidade. Atitude. Uma reação passiva em um ambiente hostil. Tenta manter o padrão até a hostilidade passar. Características. Confiável, deliberado, amável, persistente, bom ouvinte e gentil. Qual a motivação do perfil de estabilidade? Constância. O perfil de conformidade, atitudes dele, uma reação cautelosa e imprevisível para um ambiente antagônico. As características dele é conforme, cuidadoso, sistemático, preciso, curado, perfeccionista e lógico. Qual é a motivação do perfil conformidade? Política. Mais para frente a gente vai se aprofundando, né, no decorrer da sessão. Vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no perfil dominância. Certo? Se você é dominante e se o seu percentual maior for de dominância, então vamos lá. A dominância ele indica que são pessoas ativas ao lidar com problemas e desafios, costumando ser diretas, exigentes e determinadas em seus objetivos. Um dominante é uma pessoa ativa, otimista e dinâmica. É um líder nato. Não tem medo de assumir riscos e de enfrentar desafios. É trabalhador, tem uma enorme disposição física e demonstra muita determinação e perseverança. O que caracteriza esse perfil é a força de vontade. No ambiente de trabalho, o dominante é a pessoa mais indicada para as tarefas rápidas que necessitem de iniciativa e determinação, desde que ninguém se coloque à sua frente. Quem fizer isso será atropelado por esse perfil. Então, se você tem um perfil de dominância, né, ele é uma pessoa muito ativa, é aquela pessoa que toma a frente de todas as demandas. Ele vai estar sempre num grupo, né, numa empresa. O perfil de dominância, ele vai estar sempre à frente. Ele vai se levantar, ele vai falar sobre as ideias dele, ele vai defender as ideias com unhas e dentes. Ele tem uma confiança muito forte nele, né, o perfil de dominância. E ele sabe que ele vai entregar. Né? O dominante, ele tem essa certeza de que ele pode, ele vai fazer e ele vai entregar o que ele tiver de entregar. Diante do grupo, o dominante, ele pode ser bem visto e pode ser mal visto. Ele pode ser visto como uma pessoa de muita competência, uma pessoa proativa, mas também ele pode ser visto com maus olhos. Ele pode ser visto como alguém que pode
ameaçar alguns demais. Esses demais que se sentem ameaçados pelo dominante podem ser outros dominantes, né? Outras pessoas com perfil dominante. Então, existe essa característica também. Porque uma pessoa que é dominante, ela tem um temperamento mais forte, né? Quando a gente fala de temperamento mais forte, eu estou querendo dizer que ele se impõe mais, que ele confia demais em si, ele tem uma autoestima elevada, ele confia nas atitudes dele, ele confia nas palavras dele, porque ele estuda muito para isso, ele estuda muito para estar no topo. Ele estuda muito para demonstrar que ele sabe o caminho que deve ser seguido. Então, o dominante, ele tem isso. Então, quem é dominante precisa também tomar cuidado diante de uma empresa, né? Tem várias pessoas que podem ter o perfil de dominância. Então, o dominante, ele precisa também se trabalhar, porque às vezes pode acontecer dessa dominância não ser vista com bons olhos, principalmente porque você não sabe, digamos, vou dar um exemplo, certo? Hipotético. Você acabou de entrar numa empresa, num cargo de liderança, e você é um dominante, ok? Aí tem mais outros 7 líderes também dentro da empresa. Você é de uma área X e os outros da Y, C, D, A, B, C, mais 7 líderes juntos. Então, juntando com você, que é dominante, são 8 líderes. Os outros você não sabe quais são os perfis deles, né? Nem todos os líderes são perfis de dominância. Pode ter vários estilos de liderança. De perfis, né? Que eu quero dizer. Mas, muitas vezes o perfil de dominância, por sempre estar querendo, né, brigar pelas suas opiniões, querendo tomar a frente e tudo mais, se encontrar no meio desses líderes, perfis dominantes, eles vão se sentir ameaçados por você, né? E aí, isso pode gerar um desconforto nos relacionamentos. E aí, muitas vezes também, a pessoa que tem perfil de dominância, ela não sabe, ela não tem consciência, né? É algo muito mascarado para ela. Ela não tem consciência de que ela está incomodando com esse seu perfil, com essas suas atitudes, com esses seus pensamentos, com essa proatividade. E isso pode gerar um desconforto dentro do grupo. E como eu já vi acontecendo, né, já tive alguns clientes que tiveram essa situação e eles acabaram gerando uma antipatia diante dos outros líderes e acabou que eles foram desligados, né? Então, assim, a gente tem que ver, o perfil de dominância é muito positivo, porque é um perfil de liderança nato, ele lida muito bem com problemas, com desafios. Desafio é, assim, o combustível dele. Ele é muito objetivo, mas tem que ter uma equilibrada. Em todos os perfis, você precisa dar uma equilibrada, porque você vai estar convivendo com outras pessoas, com outros perfis que você não sabe. Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio. É excelente o perfil de dominância. Mas quando você encontra perfis que batem, né, de frente com ele, pode ser perigoso para os relacionamentos, pode ser perigoso para o todo, né? Então, vamos lá prestar atenção nessas características, tá certo? Perfil de influência. Só um minutinho.
Perfil de influência, né? Já a influência, ela tem relação com os indivíduos que utilizam o poder da comunicação, gostam de conversar e sabem persuadir de forma amistosa ao próximo, né? Então, o perfil de influência são aqueles comunicadores natos, né? Aquelas pessoas que gostam de se comunicar bastante, aquelas pessoas que entram no ambiente e já vão logo fazendo amizades, vão se comunicando. Às vezes, esses comunicadores, eles não conhecem ninguém numa festa ou num evento, e eles conversam bastante com as pessoas, eles se relacionam, e eles também já trocam logo cartõezinhos, e já vão, até mesmo num primeiro momento, já vão fechando parcerias. Então, o comunicador é aquele pavão, né? Gosta mesmo de mostrar que veio, mostra as suas habilidades, suas competências, é ótimo na comunicação, né? Conversa muito bem, é persuasivo. Então, o influente é esse comunicador mais forte, né? Os influentes são extrovertidos, eles são falantes, como eu falei, são ativos. Eles não apreciam monotonias, se adaptam com facilidade a qualquer ambiente. Esse tipo de perfil ele tem facilidade na comunicação. Assim, passa de um assunto para outro com rapidez. Gosta de trabalhos que envolvam movimentação e valoriza a autonomia, né? Os comunicadores, eles valorizam muito essa autonomia. Eles não gostam de estarem trabalhando em um local onde ele tem que estar o tempo todo sobre as regras dos outros, né? Ele valoriza muito a autonomia. E que ele esteja trabalhando em um local que tenha regras, tudo bem. Mas que os gestores dele tenham autonomia para ele trabalhar, né? Fique atento, né? Como o influente. Fique atento. O influente precisa do contato interpessoal e de um ambiente harmonioso. Além disso, não gosta de passar despercebido. É vaidoso e admira sua projeção pessoal e social. Então, ele gosta muito, né, do relacionamento interpessoal, ele gosta de um ambiente harmonioso, talvez se ele entrar num ambiente onde ele seja paudado demais, né, e que não esteja num clima, numa energia legal, ele se incomode. Ele sempre vai ser aquela pessoa que vai chegar na festa e vai ser visto por todos, vai ser conhecido por todos, e no outro dia todo mundo vai estar falando dele. Falando bem, falando mal, falando o que seja, mas que ele foi bastante percebido. É tipo aquelas pessoas que chegam na festa, descendo na escada, todo mundo da festa para olhar. Então, são os influentes. Então, é muito esse perfil, o de influência. O perfil estabilidade. O fator estabilidade está presente em pessoas que buscam a segurança. Não gostam de mudanças súbitas. Costumam ser pessoas pacientes, gentis e calmas. Aí vamos aqui trabalhar, né? No mundo de hoje, o que o mundo hoje está necessitando, muitas vezes o perfil do estável não consegue acompanhar. Por quê? Hoje, a nossa realidade é muito rápida, as mudanças acontecendo. Você entra dentro de uma organização, ela tinha, vou falar na área de recursos humanos, né? Para vocês entenderem o que é que eu estou querendo dizer. Então, você entra numa empresa, você é da área de recursos humanos, aí você chega todo... As descrições de cargos estão lá definidas, descritas, tudo bem organizadinho, com as competências, com as habilidades, com as atitudes e tudo mais, com as descrições das atividades, etc. Daí, com um mês, 50% daquelas descrições já mudaram, porque o mercado exigiu que aquela empresa ela tivesse pessoas mais desenvolvidas em certas habilidades, em certas competências, em certas atitudes.
E aí, ou seja, em um mês aquelas descrições já não são mais as mesmas. E mudanças no setor, mudanças de nomes de funções, tudo acontecendo. O estável, ele vai se sentir totalmente desconfortável quando ele entrar numa empresa que tiver essas mudanças muito rápidas, né? Porque como está escrito aqui, pessoas que buscam segurança não gostam de mudanças súbitas. Então, o estável, ele vai se incomodar bastante. Ele pode sobreviver a essas mudanças, mas isso vai trazer muito desconforto para ele. Porque o estável, ele gosta que as coisas elas tenham uma continuidade um pouco mais de tempo, tá? Por quê? Isso não é uma característica negativa do estável, não. Desculpa. Não é uma característica negativa do estável. Porque na mente dele ele pode dizer assim, não poderia, essas funções não poderiam ser mais amadurecidas, essas funções não poderiam ser mais amadurecidas para daqui mais ou menos uns 6 meses a gente poder pensar em remodelar e tudo mais, então a cabeça dele vai funcionando para que haja uma maturidade nessas mudanças. Então a cabeça do Estado vai pensar assim, poderia ser mais madura essa mudança, mas elas estão acontecendo muito rápidas. Elas estão acontecendo rápidas demais. Será que é benéfico para a empresa? Então o estável ele vai pensar em maturidade, em tomar as decisões de uma forma mais madura, de uma forma que tem um tempo a mais, né? Então costumam ser mais pacientes, gentis e... Eita, que eu tô espirrando aqui. Os estáveis são pessoas calmas, tranquilas, prudentes, autocontroladas, assim gostam de rotina e atuam em conformidade com normas e regras estabelecidas. Por isso, sentem-se bem quando estão acompanhadas de pessoas mais ativas e dinâmicas. Então, ele é o par perfeito do dominante. É que o dominante é ativo demais, ele é ativo demais, ele é dinâmico demais, então, assim, os estáveis se sentem muito bem acompanhados dessas pessoas. No dia a dia, os estáveis são introvertidos e têm uma tranquilidade singular que os confere um perfil de fácil relacionamento e bem equilibrado. Os estáveis, eles se relacionam muito bem. Eles não são tão comunicativos como os influentes, né? Mas eles são aqueles mais quietinhos, mais calmos, mais tranquilos, mas que se relacionam muito bem com todas as outras pessoas. E tem um ciclo de amizades e de coleguismos assim, muito bom. Esses profissionais, eles planejam a melhor forma de executar uma tarefa antes de iniciá-la. Após o início, os estáveis seguirão por conta própria até o fim. Eles são muito seguros do que eles fazem, porque exatamente eles pensam demais, eles amadurecem as ideias, né? Como aqui está falando, planejam tudo muito bem, eles são muito planejadores. Eles tentam encontrar a melhor forma para que aquilo saia da forma mais perfeita, né? Então, os estáveis são muito positivos nesse sentido, né? A única coisa que precisa ter muito cuidado com os perfis de estabilidade é essa questão de resistência às mudanças, né?
No mundo que nós estamos hoje, está tudo muito, principalmente com a tecnologia, está tudo acontecendo muito rápido. As mudanças estão acontecendo muito rápido. Dentro das empresas, está tudo acontecendo muito rápido. Né? Um dia você é gestor da área de recursos humanos, no outro dia você é gestor da área comercial. Isso tem acontecido bastante, devido às necessidades. Ou então, um dia você é gestor da área comercial e você é colocado para gerir a área de recursos humanos. Enfim, em benefício de uma necessidade da empresa. Então, isso pode acontecer bastante. Né? Então, assim, o estável, ele precisa se desenvolver nesse sentido para ele abraçar as mudanças com menos resistências. Bom, então é isso. Por fim, a conformidade é a valorização das regras, regulamentos e estruturas. São pessoas disciplinadas, precisas e analíticas que buscam perfeccionismo. Né? Então, assim, o perfil conformidade são aquelas pessoas que fazem mais análises, né? São aquelas pessoas mesmo que, para decidir uma coisa, analise, pense, às vezes passa 2 dias, passa 3 dias, ainda está analisando se realmente deve acontecer aquilo. Então, a disciplina é muito forte. As pessoas de conformidade são muito disciplinadas, são precisas. Elas analisam tanto, que quando elas vão decidir, elas decidem com precisão. Elas são aquelas pessoas mesmo picadas pelo bichinho do perfeccionismo. Né? Enquanto a coisa não estiver perfeita, elas não vão fazer. Né? Elas não vão entregar um trabalho se não estiver perfeito. Então, se eles tiverem algum relatório para fazer, eles vão passar madrugadas e madrugadas até o relatório estar perfeitinho, tanto estruturalmente como de conteúdo. Né? Com características dos gênios, os conformidades são preocupados, são rígidos, mas são calmos. Existe muita preocupação nessas análises. Eles analisam tanto porque eles estão preocupados. Eles são rígidos, mas são calmos. Seu comportamento com as pessoas é discreto. Né? Eles são aquelas pessoas mais discretas. Eles não são comunicadores como influentes, né? Eles não têm tantos relacionamentos como os estáveis, né? E eles, geralmente, eles são pessoas caladas e retraídas. São mais calados e retraídos, né? Como eu falei, em relação aos relacionamentos interpessoais, eles deixam a desejar. A grande desvantagem dos conformidade é que tendem a ser pessimistas. A questão do perfeccionismo, como eu falei para vocês, ela gera um pouco desse pessimismo, né? A pessoa ela quer tudo tão perfeito que ela fica o tempo todo achando que o que ela já terminou ali não está bom. Elas têm aquele pessimismo. Não está bom. Não vai dar certo. Eles não vão gostar. Não, e não. Aí entra no pessimismo. Porém, possuem facilidades na arte por serem mais sensíveis. Os analíticos, eles são muito mais sensíveis. As pessoas de conformidade, né? Quando eles têm essa forte análise, né? Esse perfeccionismo, eles tendem a ser umas pessoas mais relaxadas, mais zen, né? Eles são mais sensíveis às artes, as formas de divertimento deles são diferentes, ele gosta mais de ir para a praia, gosta do surf, gosta de contato com a natureza. As vestimentas dele já são menos sociais, eles gostam de uma roupa mais despojada, né? Uma coisa bem mais confortável. Eles têm agilidade, inteligência e intelectualidade, aquelas pessoas mais estudiosas. Têm habilidade com tarefas detalhadas e que exigem improvisação rápida. Por serem extremamente perfeccionistas, devem ser monitorados até o fim de uma atividade. Então, essas pessoas de conformidade, elas necessitam
de uma supervisão para estar o tempo todo monitorando aquilo para que aquilo não se estenda demais. Precisa de uma pessoa para exercer uma certa pressão sobre eles, para eles entregarem logo. Porque se deixarem, eles entregam um trabalho de um prazo de uma semana, eles entregam em um mês. Não porque eles sejam lentos, eles não são lentos, mas porque eles analisam demais. Analisam, e o perfeccionismo dentro, e querendo entregar tudo perfeito, e o pessimismo, não vai ser uma boa apresentação, não vai ser um bom relatório, etc, etc. Aí ficam postergando a entrega por conta que eles acham que não está perfeito para ser entregue ou ser apresentado. Esse perfil, a gente tem que ter muito cuidado com ele por conta disso, porque na sua vida, o perfil conformidade, ele pode adiar muitos sonhos, né? Muito perigoso isso para ele. Se ele vai começando a adiar sonhos, eu quero decidir alguma coisa, uma transição de carreira na minha vida. Uma pessoa de perfil conformidade, ela vai adiar até não queira mais. Então, ela pode estar adiando a felicidade dela. Mas a pessoa do perfil de conformidade, ela pode já ter na cabeça dela: eu não estou feliz onde eu estou, nessa área, eu não estou feliz. Mas ela analisa e nunca dá o passo para fazer o processo de transição de carreira. Ela sempre vai... disse, não, vamos ficar por aqui mesmo. Analisei. Eu acho que dar um passo para os meus sonhos é muito perigoso, é muito arriscado. E acabam não realizando seus sonhos, isso é muito perigoso. Mas como eu falei, todos os perfis eles podem ser desenvolvidos e o percentual deles aumentar. Quando o percentual de cada um aumenta em relação a um teste na sua situação atual para de uns 6 meses a um ano, você consegue desenvolver, né, esses perfis. E você pode sair de uma conformidade para uma estabilidade. Você pode desenvolver mais esse perfil e ser mais comunicativo. Conformidade pode se tornar uma influência, se você se desenvolver para isso. Então, você pode viajar pelos perfis. Então, assim, você não nasceu com conformidade e vai morrer com conformidade, de maneira nenhuma. Você modifica muito. Eu costumo fazer muito esses testes do DISC, ou do Coach Assessment. No passado eu fazia muito persona. E eu tenho sempre guardado todos os perfis. E um dia desse eu estava pegando o Coach Assessment e eu estava vendo o meu primeiro, eu já fiz uns 5. E como houve um crescimento muito forte em relação a outros perfis que eu necessitava, né? Eu me lembro que no meu primeiro eu não era comunicadora, né? Eu não era essa pessoa comunicadora influente, né? Porque no Assessment é o comunicador, né? O comunicador é igual ao influente. Então, eu não tinha esse perfil de comunicação, mas durante alguns meses à frente, eu precisei, porque eu precisei entrar forte num grupo de líderes, e eu precisei muito desse perfil de comunicação. Então, eu precisei desenvolver praticamente na marra mesmo, dentro, eu fui lá e disse, vamos lá, vamos desenvolver dentro mesmo do projeto. E aconteceu. Quando eu fiz o segundo, o meu perfil percentual maior já estava como comunicadora. Eu já estava com quase 40% do perfil comunicadora, então já tinha desenvolvido mais. E o meu maior é comunicadora, que é o influencer, né? O meu maior, eu já estou com 60% do perfil de comunicação. Exatamente porque hoje, na minha realidade, eu preciso muito me comunicar. Eu me comunico através dos vídeos, eu me comunico através das redes sociais, eu me comunico através de palestras, de treinamentos, de cursos.
Então, eu estou sempre à frente me comunicando. Então, o meu perfil de comunicação e influência se desenvolveu bastante por conta disso, porque eu fui lá e fiz. Porque eu precisei estar à frente, porque eu precisei conduzir líderes, porque eu precisei. Vamos continuar aqui. Então, finalizando o perfil conformidade, certo? Tipo dos sabotadores, tá certo? Sabotadores. Vamos começar agora. Sabotadores, certo? Então, quem fez o teste lá dos sabotadores do livro Inteligência Positiva, no seu teste tem esse quadro aqui, certo? Então, você vai perceber que aqui nesse quadro, os dois maiores, né, que um foi 7, a nota foi 7, foi o hiperracional, e o outro que foi 6,5 foi o hiperrealizador. Então, a gente pega mais esses dois que estão com as notas mais altas. Então, é hiperracional e hiperrealizador. Nesse diagrama aqui, essa pessoa está com um sabotador do hiperracional e do hiperrealizador forte. Aí mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Primeiro vamos descobrir o que são os sabotadores, né? Sabotadores, eles são padrões mentais automáticos e habituais. Cada um com sua própria voz, crença e suposições que trabalham contra o que é melhor para você, né? Os sabotadores, eles são vozes, né, que estão dentro da gente trabalhando contra nós mesmos. E aí, como aqui fala, né, eles fortalecem crenças limitantes e suposições dentro da sua mente. E aí eles te impedem de conquistar seus sonhos, eles te impedem de conquistar os seus projetos, te impedem de ir à frente, né, diante de situações da sua vida. Eles são um fenômeno universal. A questão não é se você os tem, mas quais você tem e quão fortes eles são. Então, nesse teste, ele fala quais são os seus mais fortes, certo? Porque você tem, como no gráfico diz, você tem uma notinha em cada sabotador. Então, assim, tem um sabotadorzinho, digamos que seja um 2 no inquieto, você tem um pouquinho do inquieto. Você tem um 7 no hiperracional, então o hiperracional é o que mais está te sabotando. É o que mais está impedindo você de realizar os seus sonhos. Desenvolvem-se na infância, nas áreas do nosso cérebro ligadas a... Então, continuando aqui. Continuando aqui. Desenvolvem-se na infância, nas áreas do nosso cérebro ligadas à sobrevivência, para nos auxiliar a lidar com as ameaças físicas e emocionais. Vou dar um exemplo aqui do que isso falou aqui. Desenvolve-se na infância, nas áreas do nosso cérebro ligadas à sobrevivência, para nos auxiliar a lidar com as ameaças físicas e emocionais.
Então, vou dizer aqui, uma criança dentro da sua rede de círculos de amizade, né, de amiguinhos, ou então dentro da sua rede familiar, ela desenvolveu o sabotador do prestativo, né, na infância. O prestativo, mais na frente, eu vou falar para vocês mais profundamente de como ele é, mas o prestativo, ele tem uma carência muito forte de amor. E essa carência de amor pode ter sido desenvolvida exatamente nesse momento da infância, onde ele queria a atenção dos coleguinhas, ou ele queria a atenção dos pais. Para ele, né, a dor maior era que eles não estão me dando atenção, então eles não me amam. Então, continuando aqui o exemplo. Eles, na infância, desenvolveu essa carência afetiva porque ele queria atenção, ele queria ser amado, mas ele não conseguia. Ele não conseguia essa atenção dos coleguinhas, sempre outros coleguinhas eram mais queridos do que ele. Dentro da família sempre tinha um outro irmão que era mais querido, que era mais bajulado, que era mais mimado e tudo mais. Então ele foi desenvolvendo na mente dele uma questão de sobrevivência. Opa, eu tenho que fazer alguma coisa para sobreviver aqui no meio onde eu não me sinto amado. Então, a criança desenvolveu uma característica de sobrevivência. Então, peraí, para eu ser amado, eu preciso dar alguma coisa para alguém. Então, eu dando alguma coisa, logicamente, de volta eu vou receber atenção, vou receber amor. Então, o que foi que aquela criança fez? Então, a criança ia, dava um beijinho nos coleguinhas, dava abraço no coleguinha, para receber esse abraço, esse beijinho de volta. Então, a criança ia, dava um chocolate para o amiguinho, para em outro momento o amiguinho vir dar o chocolate para ele também. Fazia coisas para a mamãe, para o papai, estudava, tirava notas boas, fazia o máximo possível para que os pais o vissem como uma criança boa, comportada, e aí sim trazer de volta alguma coisa. Então era sempre prestando serviços para as outras pessoas, dando algo que ela tinha para outras pessoas, para agradar essas pessoas, em vista do amor que elas sentiam falta. Então, só para vocês entenderem como se desenvolve na cabeça de uma criança. Então, isso foi um instinto de sobrevivência na mente delas, que criou para o resto da vida delas toda o prestativo. Né? Então, mais na frente vocês vão entender mais esse exemplo que eu dei, tá certo? Então, vamos para frente. Na fase adulta, não são mais necessários, porém permanecem em nossa mente, infiltrados como espião. Então, na mente adulta, eles não são mais necessários, mas eles ficam lá, ó, aquelas vozinhas ficam. Ah, mas vai lá, dá um presente bacana para aquela pessoa, então indica ela para uma vaga de emprego que ela está precisando, que ela vai ser eternamente grata a você. Então, assim, não é uma maldade consciente, mas aquilo foi implantado como instinto de sobrevivência na cabeça da nossa criança, que nos dias atuais elas se tornam mesmo como se fossem invisíveis, mas eles estão nos nossos comportamentos. Né? Eles permanecem nos nossos comportamentos. O seu sucesso está ligado à capacidade de nos convencer com suas mentiras. Ao acreditar nessas mentiras, eles são fortalecidos e passam de assistir
Vamos lá. O seu sucesso está ligado à capacidade de nos convencer com suas mentiras. Ao acreditar nessas mentiras, eles são fortalecidos e passam de assistentes a dirigentes das nossas decisões. Então, eles passam a serem fortalecidos dentro da nossa mente. Vamos lá. Quais são os sabotadores? Nós temos 10 sabotadores, né? Então, vamos lá. Temos o crítico. O crítico é o principal sabotador. Temos o insistente. Temos o prestativo. Temos o hiperrealizador. Temos o vítima. O hiperracional. O hipervigilante. O inquieto. O controlador e o esquivo. Lembre-se aqui que eu falei do exemplo da criança em relação ao prestativo. O crítico, ele é o principal sabotador. E eu costumo dizer, trazendo para uma imagem mesmo da nossa infância, daqueles desenhos animados onde tinha um anjinho, né? E o demoninho aqui falando, né? Dando conselhos ruins e conselhos bons, né? O crítico, ele é o demoninho que fica aqui, porque o crítico, ele sempre está falando coisas para nos deixar mal, né? Para botar a gente para baixo. Então, esse crítico aqui, ele é o principal sabotador. A função do crítico é encontrar defeitos em você e nos outros. Então, fica o tempo todo te botando para baixo, né? Digamos que você esteja numa sala, numa antessala de um processo seletivo. Aí chegou outros colegas para participar também do processo seletivo, outros candidatos. Daí, esses outros candidatos estão na sua cabeça, o crítico fica dizendo assim, eles vieram mais bem vestidos do que você. Eles estão falando ali das experiências dele, então eles têm mais experiência do que você. Então, ali, se você tiver o crítico alto, a nota do crítico muito alta, digamos que um 7, um 8, ele está gritando no seu ouvido, dizendo que você não vai passar no processo seletivo porque eles são melhores do que você, né? E também podem encontrar defeitos nos outros também, mas vai ser sempre menor, os defeitos dos outros vão ser sempre menores do que os seus. Os danos do crítico, ele gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Né? Tem que ter muito cuidado, porque os danos dos nossos sabotadores podem gerar doenças em nós. Então, a gente precisa reconhecer, né? É um processo de autoconhecimento para que a gente visualize na nossa frente o que está acontecendo de errado, como se fosse um diagnóstico médico. Por exemplo, esses assessments que eu estou fazendo vocês passarem, que é o do DISC e o do crítico, é para mostrar para vocês o que vocês precisam melhorar. Então, é como se vocês estivessem se olhando na frente do espelho de uma forma que diga assim, eita, meu cabelo está meio quebrado. Eu preciso fazer o quê? Preciso procurar um dermatologista, né, para ele ver o que está acontecendo com o meu cabelo, para ele passar um medicamento. Então, o meu cabelo ele só vai melhorar se eu for para um dermatologista. Eu estou cheia de acne na pele, né? Então, está tudo inflamado. Então, eu tenho que procurar um dermatologista também, mas com certeza eu preciso procurar um nutricionista, porque eu estou me alimentando mal e está refletindo na minha pele. Então, esses assessments têm esse poder de trazer diagnósticos de doenças, entre aspas, que nós precisamos curar, né? Então, os danos do crítico, que é o principal sabotador, gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Ninguém vai conseguir ir para frente na vida se tiver tudo isso. Então, a mentira que o crítico conta.
Sem ele, você ou os outros se transformariam em seres preguiçosos e sem ambição que não iriam muito longe. Que às vezes você mesmo diz assim: ah, mas eu me critico demais, eu sou muito autocrítica, eu não sei o que exatamente. Você tem um crítico muito alto. E isso, a mentira que ele conta pra você é que não, eu tenho que ser crítica mesmo, porque senão eu não faço nada que preste. Porque senão eu vou continuar na preguiça, na procrastinação, eu não vou muito longe, eu tenho mais é que me autocriticar mesmo. Isso é uma mentira. Cuidado, isso é uma mentira. Insistente, né? A função do insistente é a necessidade de perfeição e organização extrema. Ele com certeza sofre de perfeccionismo, né? O insistente, os danos que o insistente gera em você, gera ansiedade e nervosismo. Drena a sua energia e das outras pessoas com extremo cuidado em não cometer erros. Frustração, né? Ele gera em você uma frustração, porque nós, seres humanos, não somos perfeitos. Nós nunca vamos atingir o 100%, né? Assim, porque o que é 100% para mim pode não ser 100% para você. E aí, isso aí é algo da vida mesmo. Então, sempre tá tendo aquele extremo cuidado em não cometer erros. E a gente tem que saber que nós vamos cometer erros até o nosso último suspiro. Nós não somos perfeitos, perfeitos somente Deus, né? E aí isso gera frustração. E aí isso pode gerar doenças também emocionais, né? Como ansiedade, como nervosismo extremo. Você fica com energia super baixa, você também se torna pessimista. E a mentira que o insistente conta. O perfeccionismo é sempre bom e você não paga um preço muito alto por ele, mas paga sim. É uma mentira extremamente perigosa. O perfeccionismo, ele não é algo bom. Ele não é uma característica positiva como as pessoas pensam e falam nos processos seletivos. Não é. Não é. A pessoa perfeccionista, ela está na beirada de uma doença emocional. Se insistir demais no perfeccionismo, entra em problemas emocionais. Então, tenham cuidado. Não é para vou dizer que são perfeccionistas, e se vocês se reconhecerem perfeccionistas, é uma mentira do insistente, lhe contando que você precisa do perfeccionismo para sobreviver no mercado de trabalho, para sobreviver nas suas relações. Isso não é verdade. Para o prestativo, lembra lá da historinha? A gente vai entender algumas coisas mais agora, certo? A função do prestativo é a necessidade de aceitação e afeição ao ajudar os outros. Lembra da criança que eu falei? Vocês podem pegar e lembrar de histórias de vocês, de criança, que validem o seu sabotador. Né? Então, vamos lá. Prestativo, como eu falei, vamos ver como a história da criança que eu contei vai validar o prestativo de hoje. Certo? A história da criança que eu falei vai validar o prestativo. Qual foi a história que eu contei da criança? Que dentro das relações de amizade dela, né, e das relações dentro de casa, ela sentiu necessidade de carência afetiva, que não vinha, né? Os amiguinhos não davam muita atenção, essa criança não dava muito carinho, sempre deixava ela de lado, dentro de casa sempre o irmão mais novo, por exemplo, poderia ser o mais mimado, mais amado, mais beijado, mais acarinhado, mais presenteado, então isso aí gerou nela uma carência afetiva. Então, desenvolveu nela um instinto de sobrevivência naquela época. Então, o instinto de sobrevivência dela era: eu preciso dar para que essas pessoas me notem. Eu preciso ajudar essas pessoas para que aquelas pessoas me notem. Eu preciso ir lá abraçar essas pessoas para que as pessoas me abraçarem. Eu preciso ir lá beijar essas pessoas para as pessoas virem me abraçar.
Então, a função do prestativo é a necessidade de aceitação e afeição ao ajudar os outros. Então, ajudando os outros, lavando a louça como a mamãezinha lava, varrendo a casa como a mamãezinha varre, ela está vendo que eu estou ajudando, então ela também vai me amar. Os danos do prestativo faz com que você perca de vista suas próprias necessidades. Encoraja os outros a se tornarem exageradamente dependentes de você. Então, você passa a sua vida toda, né? Hoje você como adulta, se você tiver um prestativo com uma nota mais alta, se o seu sabotador maior for prestativo, você pode ter certeza que na sua infância houve uma necessidade de afeto que não foi correspondida, você desenvolveu o instinto de sobrevivência para tentar conseguir esse amor que faltou, e hoje na vida adulta, você vive muito mais para os outros, você vive muito mais em função de ajudar os outros do que em você mesmo. Isso é muito perigoso, é um dano muito forte para você, porque você acaba se anulando para que você tenha migalhas de amor dos outros. E aí você também faz com que os outros se sintam dependentes demais de você. Ou seja, por exemplo, hoje na fase adulta, se você tiver pais idosos, você passou a vida inteira cuidando deles. E agora, mais ainda, né? E você está anulando sua vida por conta desse cuidado com eles. Eles também sofrem um dano, porque eles se tornam praticamente dependentes de você. E isso não é bom, porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida deles. É só um exemplo que eu estou dando. A mentira que o prestativo conta é que você está agradando aos outros porque é uma coisa boa de se fazer. Mas existe algo que a gente precisa cair em si nesse momento aqui no prestativo. Você consegue dar amor se você não se amar primeiro? Não. Você consegue ajudar os outros se você não se ajudar primeiro? Não. Então, a primeira pessoa que precisa ser cuidada é você. Você precisa cuidar primeiro de você. Você precisa se amar primeiro. Porque senão você não consegue nem amar nem ajudar ao próximo. Né? Então, por isso que é uma mentira que o prestativo conta. Você tem que ajudar os outros primeiro, você tem que amar os outros primeiro, tal. Não é assim. Se ame primeiro que você vai transbordar de amor para os outros. Se cuide primeiro que você vai conseguir cuidar dos outros, né? Até em relação à alimentação, né? Que é questão de sobrevivência. Se você alimentar os outros primeiro estando fraca, daqui a pouco você não consegue mais alimentar ninguém. Você não tem nem força para pegar uma colher. Então você precisa sempre se alimentar primeiro para depois alimentar os outros. Aquela orientação dos aviões, né? Que é a orientação das máscaras, né? De oxigênio. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar em você, para você garantir a sua sobrevivência, para ajudar os outros. Então você bota primeiro em você e depois na pessoa do lado. É isso que o prestativo precisa entender. Que primeiro cuide de você, ame a você e depois cuide dos outros. Para o hipervigilante, função. Constante estado de alerta em relação a todos os perigos, reais ou não. E ter muito cuidado. O hipervigilante, ele é perigoso. Por quê? O medo, ele é muito importante para garantir a nossa sobrevivência. Se a gente começa a sentir medo por alguma coisa, porque um carro está chegando com muita velocidade ali, você dá passos para trás. Isso é importante, garante sua sobrevivência, ele coloca em estado de alerta para que você não passe a rua naquele momento, porque você pode ser atropelado. Isso é normal. Continuando aqui. O hipervigilante, eu falei sobre o medo, né? Vamos ver os danos.
Os danos é ansiedade, estresse contínuo que causa exaustão física e emocional em você e nos outros. O hipervigilante ele pode gerar alguns problemas emocionais, né? Como a síndrome do pânico. Então temos que ter muito cuidado com isso, tá? Mentira que ele conta para você. Os perigos ao seu redor são maiores do que realmente são e que a vigilância ininterrupta é a melhor maneira de lidar com eles. A gente vamos ter muito cuidado com o hipervigilante. Quem tem uma nota mais alta no hipervigilante, eu indico que procure psicoterapia. Todos os sabotadores, eles precisam de psicoterapia, sim. Eu indico que vocês procurem psicoterapia. E agora, sabendo dos sabotadores de vocês e dos perfis que vocês precisam desenvolver no DISC, que vocês precisam conversar, né, com seus psicólogos na terapia de vocês, ou que se vocês não estiverem, procurarem, os que não tiverem plano de saúde ou dinheiro para pagar. Tem muitos atendimentos psicológicos nas nossas universidades, o UFC, Uninassal, todas as universidades, a Unifor, todas as universidades têm atendimentos gratuitos. É muito bom que vocês levem para a psicoterapia de vocês isso. O hipervigilante, porque me dá muita preocupação por conta da síndrome do pânico. Porque, como fala aqui, ó, a mentira que ele conta, os perigos ao seu redor são maiores do que você realmente são. Então, a pessoa ela pode começar a querer se fechar em casa. Não vou mais sair, não saio mais não, porque eu vejo muito programa de policial e tá todo mundo sendo assaltado, e tá perigoso, e tá, né, em estado de emergência, que Fortaleza é a cidade mais perigosa do Brasil e tal. Então, assim, acaba que você começa a anular a sua vida, porque você tá tão hipervigilante, tão desequilibrado nesse sentido, que faz muito mal para você. Né? Diante dos seus sonhos, diante dos seus projetos, você começa a visualizar coisas que não existem. Né? Perseguições dentro do seu trabalho que não existem. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Quieto. Função do inquieto, ele busca de emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. Gente, o inquieto, ele fica o tempo todo dizendo para você assim: você não pode ficar com a mente vazia. Você não pode ficar com as mãos vazias. Não é bom para você, não é produtivo para você. Então, ele fica o tempo todo buscando emoções maiores na próxima atividade ou mantendo-se sempre ocupado. E é quase que um vício. Quase um vício, não, é um vício. Né? É um vício emocional. Porque se você parar, você não pode nunca se deitar numa rede, se balançar e começar a pensar em nada. Porque o sabotador do inquieto vai vir gritar para você: jamais, jamais, sua energia está baixa, se levanta, vai fazer alguma coisa na cozinha, vai fazer um bolo, vai fazer isso, vai limpar a casa, vai lavar o banheiro. Você nunca vai se permitir parar. E isso é muito preocupante, porque nossa mente ela precisa de silêncio, em alguns momentos de silêncio, ela precisa dormir, né? O inquieto, ele também é aquela pessoa que quando dorme, às vezes fica trabalhando, a mente fica trabalhando, e às vezes você não consegue dormir, o inquieto não tem um sono muito bom, é um sono perturbado. Danos, perda de foco nas coisas ou relacionamentos realmente importantes. Não aproveitar ou aprender com os momentos atuais. Então, assim, ele perde realmente o foco, né? Eu tenho uma colega que ela tem um perfil do sabotador inquieto. O sabotador dela é o inquieto. Às vezes nós estamos tomando um café, estamos focadas em um assunto
E ela perde totalmente o foco, começa a conversar outras coisas. No WhatsApp eu converso com ela e ela faz uma pergunta que eu já tinha respondido na frente. Então, assim, a pessoa perde muito o foco de tanta coisa que fica borbulhando na cabeça dela. Então, isso não é bom. Não é bom mesmo. Qual a mentira que o inquieto conta? Ao se manter tão ocupado, você está vivendo a vida intensamente. Isso não é bom para a mente da pessoa. É uma mentira muito preocupante. Você não precisa se manter o tempo todo ocupado. Você precisa de descanso, você precisa de silêncio, você precisa dormir bem, né? Sem estar trabalhando. Você, às vezes está dormindo e está sonhando com o trabalho. Gente, isso chega assim um nível extremo do inquieto, né? Tem que ter muito cuidado com esses sabotadores, porque eles mexem muito com a nossa saúde emocional. Então, vamos lá. Controlador, né? É como tem a imagenzinha aqui, uma pessoa controlando as outras, né? Função: controlar situações e dirigir as ações das pessoas de acordo com a vontade dele. Os danos, né? Ansiedade e impaciência quando não é possível controlar uma situação. Impede o desenvolvimento da capacidade plena das pessoas. Então, o controlador realmente é aquele sabotador que faz com que você pense que tem que controlar todas as coisas ao seu redor. Tem que controlar tudo dos filhos, tem que controlar o seu marido, tem que controlar a sua esposa, tem que controlar as pessoas do seu trabalho, tem que controlar o seu chefe, tem que controlar os seus subordinados, tem que controlar tudo. Então, assim, isso não é bom, porque acaba sufocando as pessoas e fazendo mal a você. Os danos: ansiedade e impaciência quando não é possível controlar uma situação, impede o desenvolvimento da capacidade plena das pessoas. Você controla tantas pessoas que elas não têm autonomia para elas se desenvolverem. Você acaba impedindo que você se desenvolva e os outros também se desenvolvam. Tem autonomia para se desenvolverem. A mentira que ele conta. Você precisa do controlador para extrair os melhores resultados das pessoas ao seu redor. É aquela pessoa, o controlador é a pessoa que não tem confiança em delegar para os outros. O controlador, ele nunca vai dar autonomia para os seus subordinados, nem para os seus filhos, nem nada. Ele vai estar sempre controlando tudo. O controlador é aquele pai ou aquela mãe que mantém o filho totalmente vigiado, controlado pelo celular, colocou um GPSzinho para saber onde é que ele está, se ele está na escola, se ele está não sei aonde, liga e bota aqueles espiões no computador para poder estar lendo as conversas dele, etc. O controlador, ele tem que estar no controle de tudo, nada pode escapar aos olhos dele. É como se fosse mesmo um desejo de ser onisciente como Deus, de estar no controle de tudo, de saber de tudo, né? Isso não é bom. Vocês perceberam que todos os danos de todos os sabotadores têm ansiedade? Ansiedade é um transtorno. Gente, não é só aquela ansiedadezinha de que amanhã eu vou para uma entrevista de emprego, eu estou sentindo aquela ansiedadezinha. Ansiedade mesmo patológica. São transtornos emocionais que eles podem ser desenvolvidos. Esquivo. A função do esquivo é a concentração no positivo e no prazeroso. Evita conflitos e tarefas difíceis e desagradáveis. Aquela pessoa mesmo. Aquela pessoa que a gente diz assim. Você pediu para que ela fizesse aquele trabalho? Aí a outra pessoa disse assim: não, eu falei, mas ela se esquivou, né? Se esquivar é quando você está jogando uma flecha que você se esquiva para o lado para a flecha não atingir você. Então a pessoa realmente sai de banda para que não fazer aquilo. Ou então dentro de uma discussão entre várias pessoas, a pessoa prefere ficar calada para não entrar em conflitos com ninguém. Então ela se esquiva também do conflito.
Os danos. Desenvolve o hábito da procrastinação. Né? E a procrastinação não faz bem para ninguém, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Procrastinação sempre é aquela pessoa, na amanhã eu faço, depois eu faço. E aí os sonhos entram nessa história, né? Não, eu tenho um sonho de trabalhar no Brasil inteiro, ser reconhecida no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas amanhã eu faço um projeto, mas amanhã eu termino o meu projeto, mas amanhã eu continuo o meu projeto. E você nunca entrega esse projeto, nem realiza o seu sonho, porque você começa a se esquivar e empurrar com a barriga. Os danos também, explosões nocivas de conflitos sufocados, atraso na conclusão de tarefas. Explosões nocivas de conflitos sufocados é aquela pessoa que se esquiva tanto dos conflitos, só que ela, na mente dela, ela fica se alimentando daqueles conflitos, mas ela fica calada, e aquele momento que explode é como se fosse um furacão Katrina. Você até desconhece a pessoa, porque ela é tão calada, ela não se mexe nos conflitos, ela se esquiva, ela procrastina, mas quando ela solta a explosão dentro dela, ela sai devastando todos os relacionamentos dela. Ela faz um estrago tão grande que todo mundo se afasta. A mentira que o sabotador do esquivo conta, né, para você. Você está sendo positivo e não evitando seus problemas. Né? Isso é uma mentira. Você está sendo positivo e não evitando seus problemas. Isso é uma mentira absurda, porque você está empurrando seus problemas com a barriga e você não está sendo positivo nada. Que a gente tem que aprender a enfrentar tudo que nos é proposto na vida. Não é verdade? Hiperrealizador, função. Cria dependência de desempenho e realizações constantes para ter respeito e validação própria. Então, é aquela pessoa que ela é completamente dependente do seu desempenho. Você tem que ser realmente a melhor, você tem que estar o tempo todo realizando para ser bem vista, para ser validada pelas outras pessoas, pelo chefe, pelos colegas, pela empresa. Então, você tem que estar o tempo todo realizando projetos, entregando projetos, fazendo. Os danos, desenvolvimento de vício em trabalho, né, que são o hiperrealizador, as pessoas podem ter a tendência ou se tornarem de fato workaholics, né, pessoas viciadas em trabalho, e faz com que você perca contato com necessidades emocionais de relacionamento mais profundo. O hiperrealizador, ele pode desenvolver um afastamento familiar, né? Se você tiver um parceiro ou uma parceira, com certeza o parceiro e a parceira estão começando a reclamar, né? Estou trabalhando demais, sai desse computador, vem assistir um filme comigo, não traz trabalho para casa, né? Você não está cuidando das crianças, você não está se relacionando bem com as crianças e tal. Então, tem que ter muito cuidado. Agora, existem hiperrealizadores que já têm a consciência de que são viciados em trabalho e que já estão em processo de desenvolvimento. Pode ser que a pessoa já tenha acordado para isso, né? Não, eu sei que eu sou workaholic, sou viciada em trabalho, que eu tenho que estar o tempo todo realizando para ser validada pelas pessoas. Principalmente se a pessoa tivesse se recolocado profissionalmente há pouco tempo, né? Ela precisa demonstrar mesmo, e aí é que ela vai se afastar mesmo dos relacionamentos da família, vai se afastar, porque ela precisa mostrar serviço lá onde ela está se recolocando profissionalmente. Então, só precisa ter cuidado para isso não afetar suas relações, né? Principalmente com seu marido, com sua esposa, seja como for, dos seus filhos, dos seus amigos, né? Em benefício disso.
Mentira que o hiperrealizador conta. Sua aceitação própria deve ser dependente do desempenho e da valorização externos. Né? Então, você precisa ter consciência de que você desempenha um bom trabalho e que a aceitação dos outros vai ser só uma mera consequência, mas você não precisa se tornar dependente da valorização externa, porque pode ser que ela não venha. Você pode ser um excelente profissional, você pode ter consciência de que é um excelente profissional, que você desempenha um bom trabalho, mas pode ser que as pessoas externamente não te valorizem. Isso não quer dizer que você não tenha valor profissional, você tem, mas algumas pessoas não vão te valorizar. E no hiperrealizador, essa é a mentira, né? Que você precisa da valorização dos outros. Chamado. Função, foco em sentimentos internos, principalmente os dolorosos. E pode muitas vezes resultar em uma tendência a se martirizar. Também muito preocupante o vítima. Todos os sabotadores são muito preocupantes. Então, a pessoa fica focando nos sentimentos internos. Porque eu não sou amada, porque eu não sou valorizada no meu trabalho, isso me causa muita dor. E aí a pessoa fica se martirizando e achando que não é realmente uma pessoa boa, não é um bom profissional, aí fica se martirizando, fica remoendo aquilo na cabeça. E se torna uma vítima de todos, né? Os danos, desperdício de energia mental e emocional. Os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. Eu vou falar aqui para vocês que eu tenho uma pessoa na minha vida que ela se enquadra muito nesse sabotador, mas ele é tão enraizado, que ao estudar sobre sabotadores e reconhecer que ela tem esse sabotador, eu reconhecendo que ela tem esse sabotador, eu parei de me sentir culpada pela infelicidade dela. Porque eu tive a consciência de que ela não está conseguindo lidar com esse sabotador, ela não está conseguindo neutralizar esse sabotador e está mergulhando nesse sabotador. Então eu ficava tentando fazer essa pessoa feliz, eu ficava tentando ajudar, tentando colocar para cima, tudo mais. Mas assim, as únicas pessoas que vão conseguir neutralizar seus sabotadores são vocês mesmos. As outras pessoas, elas não vão conseguir te ajudar. Só você consegue se ajudar a neutralizar o seu sabotador. Entendeu? Então, assim, eu me sentia culpada profundamente, porque eu fazia de tudo para ver aquela outra pessoa sair desse papel de vítima, mas ela não conseguia sair. A mentira que ele conta. Assumir a figura de vítima ou mártir é a melhor maneira de atrair cuidado e atenção para si mesmo. Então, olha aí, né? O vítima, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer amor das outras pessoas. Então, ele acha, né? O instinto de sobrevivência dele da infância é dizendo assim, eu vou me martirizar, eu vou mostrar que eu sou uma sofredora, que eu sou uma vítima de tudo e de todos, para que as pessoas venham tentar me ajudar. Olha aí. Não é consciente, isso é inconsciente. É o inconsciente que foi trabalhado no instinto de sobrevivência da infância dela. E que hoje não é consciente como sabotador. Então, as pessoas ficam rezando por mim, as pessoas sabem que eu sou muito sofredora, que eu tenho muito problema e tudo mais, e elas se aproximam de mim para me ajudar. Só que essas pessoas nunca vão conseguir ajudá-la, porque a única pessoa que pode se ajudar a sair de tudo isso é ela. Né? Como se fosse um saco furado, sabe? Entrando amor, atenção, carinho, mas não tem onde ficar. Porque tá furado o saco. Ele fica entrando e saindo, não tem onde segurar. Porque ela precisa fechar o saco. Só ela precisa fechar o saco. E o amor, e o carinho, e a atenção dos outros não pode ser atraído dessa forma.
tem que ser atraído de uma forma sadia. Né? O amor dos outros precisa ser atraído de uma forma sadia e espontânea. Não porque eu tenho pena dela que eu vou dar amor, carinho e atenção. Não. Mas porque eu a amo de fato, a amo de verdade e eu dou gratuitamente. Racional. Nós já estamos concluindo. Função do hiperracional. Coloca um foco intenso e exclusivo no processo racional de tudo, incluindo relacionamentos. Então, assim, ele sai totalmente assim, do emocional, tentando racionalizar até o emocional, que não tem condições, né? Não tem condições mesmo. Os danos. Limita sua profundidade e flexibilidade em relacionamentos no trabalho e em sua vida pessoal. Você pode ser considerado frio, distante, arrogante, né? Isso não é benéfico no trabalho nem nas suas relações. Tudo você traz para o racional, tudo você traz para a matemática, tudo você traz para as exatas. Aí eu consigo ver que as emoções do fulano e tal são relacionadas aqui a coisas racionais e tal, e isso não é bom. E aí você pode ser começada, assim, você diante, né, de situações onde as emoções precisam vir à tona, as pessoas, você sofre internamente, mas você não expressa, e as pessoas começam a escutar coisas de você que elas ficam meio chocadas. Nossa, como ele é frio, nossa, como ele é distante, nossa, como ele é arrogante, né? Às vezes a gente não consegue compreender e julga a pessoa, mas internamente ela está sentindo, mas como ela se expressa é que é diferente. A mentira que ele conta, a mente racional é a forma mais importante e útil de inteligência que você possui. Então, é muito assim, ele usa a racionalidade para mostrar que é inteligente e que a melhor forma de responder aos outros é com racionalidade, né? Digamos, uma perda de um relacionamento, né? A amiga, você está com uma amiga que perdeu o marido e está sofrendo muito, chorando muito, e às vezes para consolar você vai lá. Traz a razão para as emoções, né? Você tem que pensar que ele não é uma pessoa boa, que ele não sei o que, ele não trouxe nada de bom para você. E aí, às vezes, você não entende que aquele momento dela é totalmente emocional. E que não adianta trazer razões, né? As razões de que ele não trabalhava, ele não estudava, ele dependia dela, etc, etc, são as razões, né? Trouxe para o racional. Para ela entender, naquele momento, ela está envolvida em emoções. Ela não vai compreender e mudar as emoções dela por conta da razão. E você realmente está com a razão, porque realmente a pessoa ela não prestava, traía, ela não trabalhava, ela dependia dela, ela não estudava, ela não queria crescer, etc, etc, etc. Você está completamente coberta de razão. Mas naquele momento aquela pessoa está mergulhada nas emoções, ela não vai entender as razões. E aí ela pode se voltar para você e olhar para você e dizer assim, não, está falando essas coisas, eu estou aqui mergulhada em lágrimas, sofrendo com a outra, né? Então, às vezes, a pessoa pode começar a interpretar que você é uma pessoa fria, né? Distante, que é arrogante. Vai falar em eu sustentar a pessoa num momento desse onde eu estou me acabando de saudade da pessoa, e aí vem esses pensamentos, né? E falando aqui para vocês, né? A motivação, aqui são os sabotadores, né? Motivação é independência, aceitação e segurança. Aí, por exemplo, o controlador, o insistente e o esquivo, a motivação deles é a independência. Né? Você já pode ver, né, que ele quer controlar as pessoas para ele ser independente. O insistente e o esquivo também, do mesmo jeito.
A motivação do realizador, do prestativo e da vítima, a aceitação. O realizador, como eu já falei, né, ele quer a aceitação e validação dos outros. O prestativo, ele quer a aceitação, o amor e a validação dos outros também. E o vítima também, que é a atenção dos outros, que é o amor dos outros. A motivação do inquieto, do hipervigilante e do racional é a segurança. Sempre está faltando segurança. O inquieto, a segurança dele é estar o tempo todo, né? O hipervigilante, tudo ao seu redor, muito mais perigo do que ele imagina. E o hiperracional é sempre racionalizando até no nível das emoções. Então, ele está sempre procurando segurança. Né? Estilos, né? Os estilos são afirmar, conquistar e evitar. O estilo do controlador, do hiperrealizador e do inquieto é o estilo de afirmação. O controlador afirma controle, o hiperrealizador afirma realização e o inquieto afirma ocupação. Tá? Tem que estar sempre aqui. O estilo do insistente, do prestativo e do hipervigilante é a conquista. O insistente, ele insiste para conquistar. O prestativo, ele presta serviços para conquistar as pessoas. O hipervigilante também, ele quer conquistar a segurança, né? O estilo do esquivo, do vítima e do racional, estilo evitar. O esquivo, ele quer evitar conflitos. A vítima quer evitar o sofrimento. E o hiperracional quer evitar emoções. Dessa maneira. E aí, aqui é o livro Inteligência Positiva, que eu não sei se eu já passei para vocês. Se eu não tiver passado, me falem no grupo, que eu mando para vocês por e-mail. É um livro muito bom que vai fazer vocês se aprofundarem cada vez mais nos sabotadores que vocês estão vivenciando. E outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre como neutralizar, né? Não tem lá o QP? Fizeram um teste que tem o QP, que tem um gráficozinho e tudo mais. Abaixo de 50, vocês estão eu vou até colocar como se fosse o anjinho e o demoninho, né? O anjinho é o fortalecedor, né? O neutralizador do que o demoninho fica falando como sabotador, né? Aqui é o sabotador, que é o demoninho, e aqui é o neutralizador. Então, o QP, ele fala como você está atualmente, né? Quociente de positividade. O QP é como está a sua positividade. No livro também se aprofunda um pouco mais, mas aqui eu vou falar superficialmente para vocês entenderem. Um QP abaixo de 50, você não vai conseguir neutralizar, né? Que é o anjinho aqui, você não vai conseguir neutralizar o seu sabotador. Você precisa fortalecer a sua positividade para criar musculatura no seu anjinho, que é o neutralizador, que é a positividade, né? Aqui é a positividade e aqui representa a negatividade. O seu sabotador são os seus pensamentos negativos. E aqui é o seu QP. Então, você precisa fortalecer. Se tiver acima de 50, então, tem chances de você conseguir neutralizar os seus sabotadores. Aí eu vou dar um exemplo para vocês, mas vocês precisam pensar em que ações, em que saídas tomar para neutralizar os seus sabotadores. Vocês não podem permanecer com os seus sabotadores. Uma coisa importante, eu trouxe à tona a visão de vocês, quais são os seus sabotadores. E agora é com vocês para tentar lutar contra eles.
Vou dar um exemplo do sabotador prestativo. Você reconheceu, vou dar uma situação hipotética, você reconheceu que você é o prestativo. O teu quociente de positividade, ele tá, digamos que 75. Tá ótimo, tá positivo. Então, você tem forças para... você já tem musculatura, né, no seu QP para neutralizar o seu sabotador prestativo. Então, se eu tivesse um sabotador prestativo, né, eu amei, que conselhos o meu QP daria para o meu sabotador, para neutralizar o meu sabotador? Então, conselhos que eu daria para neutralizar. Então, eu tenho a consciência que o prestativo, ele se doa muito mais para os outros do que para ele. Então, eu, como prestativo, eu vou fortalecer o meu positivismo, né? Porque às vezes vem na minha mente, né? Eu estou numa situação, digamos que na minha família, onde eu tenho meu emprego, né, de horário comercial, mas de repente alguém da minha família adoece e tudo mais. A mente, né, do sabotador, o sabotador fica incutindo na mente que, não, eu tenho que largar meu emprego para poder cuidar desse meu familiar lá no hospital e tudo mais. Eu vou acabar perdendo meu emprego, mas o sabotador é tão forte que ele diz assim, olha, o sabotador fica falando aqui no seu ouvido, olha, você realmente tem que deixar o seu emprego para cuidar do seu familiar. Sua vida é cuidar dos outros mesmo. Mais na frente você vai receber o pagamento de ter se doado tanto. Vai lá, deixa o teu emprego, deixa os teus sonhos, vai lá. Você nem é muito boa mesmo, você nem é muito boa mesmo nesse seu emprego, você nem ganha muito bem, você não é nem reconhecida. E aí isso fica borbulhando na cabeça, né? Borbulhando, 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 até que o prestativo lhe convence. Isso porque o teu QP está muito fraquinho, não tem musculatura. Porque se o QP tivesse com musculatura, ele na mesma hora vem dizendo assim, é sua carreira. Encontre outra solução para você. Procure uma pessoa para cuidar desse seu familiar, um parente no interior. Você é muito reconhecida sim no seu trabalho, você ganha bem, você ganha o suficiente. Você é uma pessoa admirada, você é inteligente, você desempenha o seu trabalho muito bem. E aí, o meu quociente de positividade consegue neutralizar, nesse diálogo interno, o meu sabotador. Aí ele fica pequeno e o meu quociente de positividade fica forte. E aí eu realmente penso, reflito, digo, realmente eu sou um profissional, eu estou bem no meu emprego, eu não vou deixar o meu emprego, eu vou buscar uma outra solução para cuidar desse meu familiar. E aí tomou-se a decisão porque o meu quociente de positividade estava forte e neutralizou o sabotador. Vamos para um outro exemplo, como se fosse um inquieto, né? O inquieto é o quê? O inquieto, você vai para uma viagem com a família para descansar no carnaval, aí o teu sabotador inquieto começa a falar. Pega o computador, pega o celular, termina aquela planilha que tu estava pensando em fazer. Não descansa não, porque isso não é bom para a mente não. Mente vazia é a oficina do diabo. Vai lá, pega o computador e não sei o quê. E aí, ao invés de você ir conviver com seus familiares, conversar, descansar a sua mente, mergulhar, fazer uma atividade para descontrair e tudo mais, você vai e pega o computador. Aí os familiares começam a reclamar. Mas você veio para o carnaval para trabalhar, não sei o que, aí vai começar a gerar uns conflitos. O que é que o seu quociente de positividade tem que fazer? Vai não. Pegar computador não. Você veio para o carnaval, foi para descansar. Você merece descanso. Você tem que conversar com seus filhos, tem que conversar com seu esposo, com sua esposa.
conhecer pessoas novas, dar um mergulho, andar de caiaque, etc, etc. E aí, meu sabotador se encolhe e eu venço. Eu não fui para o computador. Eu não fui atrás de preencher a minha mente. Muito pelo contrário, eu foi relaxar a minha mente para ficar com meus familiares, para eu me divertir, para eu andar a cavalo, para eu andar de caiaque, para eu mergulhar, para isso, para aquilo. Então, vocês entenderam o que é que vocês precisam fazer para neutralizar o sabotador? Porque ele vai vir falando. É um diálogo interno o tempo todo. Mas você precisa travar esse diálogo e agir conforme o seu consciente de positividade está falando. Mas para isso você tem que fortalecê-lo. Como é que você vai fortalecer um consciente de positividade contra o teu sabotador? Primeiro tomando consciência de que sabotador é mais forte em você. Esse já é o primeiro passo. E o segundo eu sei qual é a mentira que ele conta para mim. Ele está me contando uma mentira. Então, o segundo passo ter consciência da mentira que ele está contando para mim. Se eu tenho consciência de que aquilo que vem na minha mente é mentira, assim que esse pensamento veio na minha cabeça, eu digo, é a mentira do meu sabotador. Se é mentira, eu não vou seguir. Então, eu vou seguir pelo lado contrário. Aí eu começo a agir de forma contrária a ele. Né? Como um inquieto. Ele vem e diz assim, você não pode ficar com a mente vazia, vai pegar o computador. Aí ele vem e diz assim, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Eu posso ficar assim com a mente vazia. E aí você vai lutando. É uma luta interna. Que o consciente de positividade vencendo traz benefícios para você. Aí você vai enfraquecendo o seu sabotador internamente, porque a mente ela vai começando a adquirir novos conceitos, até você neutralizar completamente o seu sabotador. E você pode deixar de ter um sabotador prestativo, você pode deixar de ter um sabotador inquieto, neutralizado, não deixa de ter, mas ele fica neutralizado ali. De vez em quando ele tenta subir a cabeça, mas você vai lá, fortalece o consciente de positividade e ataca. Aí ele baixa a cabeça de novo. Mas é um diálogo interno o tempo todo. Eu costumo dizer que muitas vezes esse diálogo interno ele é vencido quando você fortalece sua positividade. Você precisa fortalecer a sua positividade. E para isso acontecer, você precisa se conhecer. Conhecer quem verdadeiramente você é. E não somente o que os outros dizem de você, mas você descer numa estrutura de autoconhecimento. Para você entender, peraí, não. Eu não sou o que eu faço, eu sou quem eu sou. Eu sou o ser, eu não sou o fazer. E aí você entra num processo de autoconhecimento em que você vai se libertando de tudo que é nocivo para você, dos seus sabotadores e comportamentos que não te colocam para frente, que não te fazem bem, que não fazem bem à sua mente. Então, assim, por hoje é isso, né? Eu dei os exemplos de que você vai fazer. E na próxima sessão, né, eu vou mandar essa sessão para vocês, todos vocês vão assistir. E aí, eu queria que vocês, durante essa semana, escrevessem e me mandassem em inbox os seus sabotadores, né, os seus 2 sabotadores, e que tipos de ações vocês acham que vão neutralizar esses sabotadores. Para eu poder também aconselhar vocês, eu acho que não vai dar certo assim, eu acho que poderia ser assado e tal, para eu poder ajudar vocês individualmente, tá bom? Então, eu quero deixar aqui vocês um abração. Eu vou enviar para vocês esse vídeo, né? Dessa sessão bônus para vocês.
e espero que possa ter ajudado de forma muito positiva, tá bom? Estou com saudade de todos vocês. Vamos ver se no próximo sábado nós conseguimos nos encontrar todos online, tá bom? Um abração e até a próxima sessão.